Igão, eu tive sorte e competência de tudo que eu fiz na minha vida dar certo. Sim. Tá bom? Mas o Preto, por exemplo, era uma cafeteria. Se eu tivesse pivotado um pouco mais cedo para bar, eu acho que todo empreendedor ele precisa entender muito de pessoas, né? E entender verdadeiramente, se colocar no lugar do outro, querer ajudar o outro. Então, esses meus funcionários do Preto, eles todos, para mim, é uma empresa de educação. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, o podcast que tenta trazer empresários, influenciadores e falar um pouquinho aqui sobre liderança, empreendedorismo, negócios. E nesse episódio, a gente está trazendo aqui um serial empreendedor. Cara que tem mais de 8 negócios, né? Mais de 8 sócios também, com certeza. Tem uma carreira assim absurda aqui em Salvador de negócios. Eu tô até com uma lista aqui de alguns negócios dessa pessoa. O cara trabalha com Preto Bar, o Puxadinho, Mind Drop, me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. Gardini, Humana, Zacaria, Bom Petiscaria e o Boni Cortes. Então, não é qualquer empresário que vai trocar ideia com a gente aqui hoje, né? Hoje eu tô aqui com o Gustavo Nilo, que é um empreendedor com visão de longo prazo e que aprendeu a ouvir, observar e adaptar seu negócio para aquilo que é realmente necessário para poder crescer. E se você realmente quer aprender com esse cara, fica até o final, que com certeza vão ter dicas absurdas de como você fazer o seu negócio crescer, de como você ter uma gestão realmente eficiente do seu empreendedorismo. E você vai aprender demais aqui nesse bate-papo. Mas, sem mais delongas aqui, Gustavão, prazer e obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria começar esse bate-papo pedindo para você se apresentar um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, né? Estava tendo até um bate-papo aqui fora que você é um pouco outsider desse mundo de mídias sociais. Então deve ter muita gente ainda que não sabe quem é o Gustavão aí no dia a dia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Igão. Sou Gustavo Nilo, tenho 39 anos, sou pai de Elis. Agora, após 11 anos, consegui conhecer minha esposa, então estamos esperando o Caio. Minha vida empreendedora começou, tem 15 anos com o Preto. Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Caramba. Tá bom? Estagiei no extinto Banco Real, que foi vendido para o Santander. Sim. E assim que me formei, abri o Preto, que era uma cafeteria, e foi uma grande escola. E desde então não paro de abrir negócio. Veio o Zaca, tive uma franquia também da Subway, veio a Gardini, e não parei mais. Então esse é um breve resumo aí do que eu vivi até agora empreendendo. Caramba, 15 anos empreendendo e nunca teve CLT. Então, sabe demais sobre negócios. Mas me diga uma coisa, Gustavo. Antes, você se formou em quê mesmo? Administração de empresas, pela Rui Barbosa. Assim que me formei, fiz aquele estágio da faculdade no Banco Real, que foi bem legal. Me formei e abri o Preto. Show de bola. E o que te trouxe essa veia empreendedora? Você sempre pensou em ser empreendedor? Como foi que você chegou nesse curso de administração? O que você conecta para essa caminhada na sua vida empreendedora? Igão, eu queria até fazer algum tipo de estudo do que eu passei, porque eu virei empreendedor, mas minha família não era empreendedora, tá bom? O ponto do Preto era um ponto que meu pai alugava para uma contabilidade. Sim. Ele sempre falava para mim, filho, abre alguma coisa ali, abre alguma coisa ali. E eu fui lá e abri o Preto. Né? O Preto, na sua essência, era uma cafeteria. Nós tínhamos vários drinks de café, tínhamos tortas, mas como o ambiente era muito pequeno e o público foi me mostrando que queria um bar, a gente pivotou para bar e aí um sucesso desde então. Caramba, então quer dizer que você iniciou como cafeteria. Exatamente. E depois mudou. O nome Preto é o Preto Café do Café. Se você pensar naquela marquinha do Preto, o Ozinho do Preto, é o café visto de cima quando você tira o copo assim. Caramba. Entendeu? Aí fica aquela marquinha do café. Então era uma cafeteria, mas rapidamente a gente voltou para chopp, virou a maior choperia do Norte e Nordeste e continua até hoje. Interessante. Eu particularmente também tenho essa questão do empreendedorismo na minha vida, né? E eu desde o início sempre pensei, velho, eu quero ter alguma coisa, perfeito. Eu quero desenvolver isso. E aí, li bastante livro sobre Steve Jobs, Bill Gates. Na época, né? Eu lembro que no Shopping Guatemi, na época, tinha um siciliano. Eu sentava na siciliano para poder ficar lendo os livros, para poder entender o que passa na cabeça desse pessoal. E pelo que eu tô entendendo, você foi mais uma parada meio que
Foi. Então, apesar de adorar milhões de empreendedores, sou fã de Steve Jobs, sou fã de investidores, como Warren Buffett, todos, meus maiores ídolos sempre foram artistas. Então, sempre gostei muito de Bob Marley, de Guns N' Roses. Então, minha referência era mais artística. Eu até toquei bateria durante uma boa época. E esportistas, né? Pratico muito esporte, fui campeão baiano de várias modalidades. Então, minha referência sempre foi artista e esportista. Hoje em dia, já é mais, com certeza, empreendedores. Que massa, que massa. Mas se você for parar para analisar, o cara que gosta de esporte, gosta dessa parte de música, inclusive, entrevistei recentemente aqui o Eric Pincel, que ele é produtor da Timbalada e de Dene. Você não consegue fugir muito disso, né? O cara que tá na área da música, ele tá no empreendedorismo. Ele não vai ter a cabeça CLT. Ele vai pensar em um evento novo, um show diferente, coisa e tal. Com certeza. Né? Eu falo... Eu comecei a empreender com 15 anos, ou há 15 anos atrás com o Preto, mas como eu tinha banda, eu ia atrás de show, esportista extremamente disciplinado, sempre tive a consciência de dormir cedo, de me alimentar bem. Então, sempre nessa veia de constância, de disciplina que exige de um empreendedor. Então, sempre fui para essa veia. E me conte um pouquinho, como é que foi esse crescimento, né? Você iniciou lá com o Preto e hoje você tem um... Quando você quando as pessoas falam nos bastidores sobre o Preto e sobre as outras empresas, né, você fala o Grupo Preto, que hoje em dia realmente é conhecido aqui na cidade. Como é que foi essa trajetória até chegar no que é hoje para você? Você olhando assim em retrospectiva, o que é que você lembra essa construção para você? Véio? Perfeito. Eu sou muito inquieto, então eu abri primeiro o Preto, fiquei no Preto na operação durante 5 anos sem parar. Então, eu abria o bar, fechava o bar. Era até gordinho nessa época que eu só pensava em trabalho, né? Mas sempre soube também que seria só um período. Assim que eu consegui sair da operacional do Preto, que eu coloquei um gerente, e mesmo assim não dependia de minha operação, eu já comecei a pensar em outros negócios. E assim que eu consegui botar outro gerente ainda para fazer meus pedidos, Sim. que é o que ainda dependia de mim, que eu fiquei só na parte estratégica, eu comecei a abrir coisas. E aí não parei mais. Aí veio o Zaca. E aí, sempre com necessidade que eu via na rua. Por exemplo, a Gardini, que é uma barbearia. Teve esse boom de barbearia, eu fui numa barbearia, fui maltratado e falei, poxa, tem uma demanda tão grande com serviço que não está bom, vou abrir uma barbearia. Abri uma barbearia. Quando eu abri o Puxadinho, eu percebia que Salvador não tinha um lugar que ficava até mais tarde, com a comida gourmet, quando eu saía de um teatro, eu ficava tendo essa necessidade. Então, foi sempre vendo... esses desafios, essas dificuldades do público soteropolitano que eu fui abrindo estabelecimento. Então, foi sempre vendo necessidade, abria. Engraçado que antes de a gente iniciar aqui o bate-papo, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Eu tenho uma teoria que aqui Salvador ela é um feudo. Tem algumas pequenas pessoas com muita grana que controlam meio que o mercado e eu enxergo um pouco de dificuldade de você crescer no meio ambiente. E aí, eu conversando com o Gustavo, ele já veio com uma visão totalmente diferente. Ele falou, velho, se tem dificuldade e tem necessidade, existe oportunidade, que é exatamente o que você comentou aqui agora, né? Então, você enxerga as oportunidades dado a dificuldade que todo mundo já tem do dia a dia para poder rodar o negócio, né? Estava conversando agora com um rapaz, ele me contando como tá difícil achar funcionário, como tá difícil pessoas, e realmente tá. Dos 15 anos que eu estou na operação... Sem sombra de dúvida, está no momento mais difícil para se encontrar funcionário, colaboradores. Mas aí quem é bom consegue se destacar, né? Consegue achar também processos para não depender tanto de funcionários. Então, essa dificuldade sempre molda as pessoas. E Salvador, continuo achando que é um oceano azul. Você falou de dinheiro, meu sócio Café era meu frentista. Meu sócio Thiago Hanna, ele tocava para mim. Então... A galera veio toda sem dinheiro, né? Você pegar os maiores empresários desse ramo de Salvador, hoje o Davi era um garçom. Então, as pessoas realmente... O dinheiro não era o problema, sabe? O problema é a vontade mesmo. Caramba, porque o senso comum que eu vejo isso no meu dia a dia é um preconceito contra o empresário, porque achar que é o cara que está usurpando ali e não entende que são pessoas comuns que cresceram e se desenvolveram para poder realmente alcançar um objetivo, um planejamento ali financeiro. E quando você me fala isso, né, que o cara que era seu frentista, o cara que tocava para ti, o cara que era garçom, são seus sócios que estão agora em outro cenário
de vida Perfeito. E de transformação da cidade. Perfeito. Porque a cidade meio que ela está se transformando a partir das ideias que vocês estão tomando, a partir das atitudes e dos riscos que vocês estão tomando também de abertura de novos negócios, né? Então, eu acho muito bacana essa percepção, e quem está assistindo a gente também, de entender isso. Velho, só cresce na vida quem realmente tem a intenção de fazer algo diferente e de tomar risco no meio do processo, né? Com certeza. Salvador deu tanto para a gente, nosso grupo, que o Puxadinho, por exemplo, poderia ser um preto, poderia ser outro bar. A gente quis presentear Salvador com uma coisa diferente. É maravilhoso, mas é muito menos rentável que várias empresas minhas. Sim. E com muito mais dificuldade, com muito mais trabalho. Mas mesmo assim, não me arrependo de nada. Amo o Puxadinho, abriria outro. Então, a gente sim, realmente, a gente dá alguns presentes para a cidade, sem sombra de dúvidas. Não, isso é maravilhoso. Porque é essa energia do empreendedorismo que faz as coisas acontecerem. Cada dependendo de político, do político A, político B, o prefeito A, prefeito B, velho, nenhuma cidade vai para frente. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Essa briga por político A, político B, velho, não dependa de político, velho. Só vá lá e faça o que tem que ser feito que as coisas vão acontecer, né? Perfeito, Igão. Eu sou um pouco estoico, então eu realmente não me interesso com nada que não dependa de mim. Né? Óbvio que político A ou político B possa ser que a Selic levante, caia, os juros aumente, o mercado fique mais aquecido, mas eu realmente só foco no meu, né? Então, sei lá, você vai ter um filho, foca no seu filho, eduque ele. Você quer abrir uma empresa, foca na sua empresa. Esqueça essas coisas externas que acontecem, senão, enfim, ninguém está nem para você, na verdade, né? Nenhum político está aí para você, eles estão todos se abraçando lá em Brasília, enfim. Então, só você é responsável pelas suas atitudes e pelos seus resultados. Tudo que você viveu, Igor, até hoje, a culpa é sua. Não é mais de ninguém. Óbvio que até uns 12 anos, 13 anos, é tudo culpa dos pais. Sim. Nenhuma criança de 10 anos tem culpa de nada. Mas depois, cara, é o que você plantou e o que você cultivou além de plantar. A gente realmente só colhe o que a gente planta. Eu estou vivendo realmente tudo, sinceramente, que eu imaginei naquela época que eu falei que estava 5 anos preso no preto. Né? Meus amigos estavam todos curtindo, minha família estava viajando, eu sabia que eram só 5 anos. Hoje eu vivo o meu sonho, em todos os sentidos. Minha família é maravilhosa, meu casamento é incrível, minhas empresas são boas, eu faço o esporte que eu quero, eu viajo quantas vezes eu quero, vou esquiar agora mais uma vez, estou vivendo o meu sonho e não paro mais. O empresário não para. É aquela questão do investimento a longo prazo, né? E você comentou que você era atleta, esportista. Você acha que essa disciplina do esporte te ajudou? E como te ajudou nessa questão do empreendedorismo? Sem sombra de dúvidas, né? Eu fiz vários esportes, um deles foi o tênis e eu sempre tive tudo em casa. Não vim de uma família extremamente rica, mas nunca me faltou nada. Sim. Né? Não vou dizer que eu era mimado, óbvio, mas quando você está ali num jogo de tênis com 11 anos, que você está perdendo, que não tem o que fazer, só você pode se livrar daquilo, te molda, né? Quando você está numa luta, no jiu-jitsu, que você bota a mão, o cara atira, você bota o pé, o cara atira, tudo que você quer fazer, o cara lá quer que você não faça, você vai tendo várias frustrações pequenas que vai te moldando. Né? Então, eu realmente não vou dizer que eu sou inabalado, mas já passei por tanta coisa que eu... Virou antifrágil. Eu virei um antifrágil. Eu realmente... eu cresço demais. Não só o melhor, mas eu cresço com essas adversidades. Isso, eu sou um antifrágil nato. Não, isso é interessante. A gente conversou aqui com o Elídio, acho que foi um dos primeiros as pessoas que veio aqui conversar com a gente. E uma coisa que ele falou que realmente me chamou a atenção, que eu já vivi. Hoje eu acho que eu vivo muito menos, mas logo no início o meu empreendimento era... Velho, eu acordei de madrugada com crise de ansiedade, sem saber como é que ia ser o próximo mês ou como é que eu ia fechar as contas e, porra, família aqui para poder cuidar. E o empresário que ele não é antifrágil, nesse momento ele vai embora. Com certeza absoluta, né? Eu tenho várias marcas diferentes, beleza? E quando você abre uma marca, você tem um muro para escalar, né? Como eu te falei, se você for pensar nos 3 restaurantes que você mais vai, nenhum é novo. Sim. Então, a gente tem que ressignificar muita coisa. E essa ressignificação acaba sendo essa antifragilidade. Então, o seu gerente maravilhoso te deixa. Como é que isso pode ser bom para você? Ache alguma coisa para ser bom e vá crescendo e vá crescendo. E, óbvio, você vai ganhando experiência, vai criando líderes, vai fazendo um processo, vai tendo uma cultura forte e vai ficando até mais fácil. Hoje, nessa sua trajetória, qual foi o primeiro grande erro assim que você consegue lembrar
lá quando você começou preto até hoje, que abalou realmente ali sua estrutura naquele momento? Igão, eu tive sorte e competência de tudo que eu fiz na minha vida dar certo. Sim. Tá bom? Mas o preto, por exemplo, era uma cafeteria. Se eu tivesse pivotado um pouco mais cedo para bar, talvez seja melhor ainda. Ficou quanto tempo como cafeteria lá? O preto veio como cafeteria durante uns 11 meses e foi cafeteria absurdamente bombada, né? Se eu tivesse 15 anos de cafeteria, ia ser 15 anos maravilhosos. Sim. Talvez não como bar. Mas se eu tivesse pivotado um pouco antes, talvez tivesse economizado algum dinheiro. Enfim. Financeiramente falando, eu tenho educação financeira boa, mas também gastei tudo que eu recebi nesse começo. Se eu tivesse começado a investir antes, numa cabeça de longo prazo, de diversificação, talvez tenha sido um pouco melhor. Iniciado esse processo mais cedo, né? Mais cedo, que hoje você já tem mais consolidado. Mas também a experiência de vida, a bagagem, também vai ensinando muita gente. Né? Eu não mudaria nada que eu fiz na minha vida porque mudou quem eu sou, né? Por exemplo, Gustavo, se fosse voltar atrás, sei lá, talvez eu não seria dono de bar. Sim. Seria de uma coisa mais escalável, mas jamais voltaria atrás. Minha vida é maravilhosa, não tenho o que reclamar. Imagino. Realmente bate deixar entre aspas preso. Mas eu vou te dizer, por exemplo, hoje de manhã eu tava em uma reunião antes daqui da gravação e comentei, né? Pô, vou conversar com o Gustavo e tudo mais. E, velho, todo mundo tem alguma história que se conecta com o preto. Cara. É impressionante. Todo mundo tem. Não, porque quando eu era mais novo, para ir para a balada, eu passava no preto, eu ia da balada pro preto, e no preto tinha o torre de cerveja, que era a mais barata na época, e a galera ia para lá, e era o point e o jogo. Cara, aí só quase me arrepio. Isso aí, sem sombra de dúvida, é meu maior orgulho do preto. Eu tenho um garçom Alain, que ele é padrinho de uns 6 casamentos. Caramba! Né? Sempre quando eu viajo e falo de mais empresas, quem já veio em Salvador conhece o preto. Praticamente todo baiano tem uma história legal no preto. Então o preto é realmente um patrimônio de Salvador. E a gente cresce todos os anos, tanto financeiramente como marca, sem exceção. Se você for no preto, daqui a 6 meses é outro preto. Vai ter uma fachada nova, vai ter um cardápio novo. Então o preto está sempre mudando sem perder a sua essência. O preto é realmente uma referência e todo mundo tem uma história lá. O preto são 14 funcionários, 10 dele, que mudou agora, tem mais de 12 anos de casa. Caramba! Então lá praticamente desde o início da operação. E tem 6 que abriu comigo. Meu gerente Nino abriu comigo, me viu com 24 anos. Meu cozinheiro abriu comigo. Né? Agora, recentemente, que saiu o Brian, que é um cozinheiro que tem 10 anos. Sim. Vai sair Tiaguinho, que tem 11 anos. Mas todos desde o começo. O que é que você acha que faz esse pessoal continuar contigo todo esse tempo? Eu sei que você fala muito dessa questão de cultura, né? Mas o que seria isso na essência, no dia a dia mesmo para você? Eu acho que todo empreendedor ele precisa entender muito de pessoas, né? E entender verdadeiramente, se colocar no lugar do outro, querer ajudar o outro. Então, esses meus funcionários do Preto, eles todos, para mim, é uma empresa de educação. Eu estava conversando com agora recentemente, que ganhou uma herança, seria para ele comprar um imóvel ou não. Então, passei vários aniversários com eles. Então, realmente, esses que começaram comigo, que me tiveram mais tempo comigo, eles realmente me conhecem na essência, realmente eu ajudei muito a vida deles, como eles ajudaram a minha. Sim. Pena que os mais atuais não conseguem isso, porque eu não tenho tanto tempo, eu tenho 400 funcionários. Mas 400? 400 funcionários, 300 e muito. Caramba. Então... Isso juntando todas as empresas, né? Todas as empresas. Sim. Né? As barbearias todas. E realmente entender de pessoas é o que todo empresário precisa. Tanto pessoas internas, clientes internos, que são funcionários, como clientes externos. Eu acho que eu sou muito bom nisso. Tá bom? Eu acho que quando você começa na sua vida profissional, você vai experimentando várias áreas, né? O que você quer fazer, o que você não quer. Quando você passa dos 30 aos 45 ali, você tem que fazer o que você é realmente bom. O pessoal fala muito de propósito, de fazer o que ama. Que massa quem consegue isso, mas eu faço o que eu me considero bom, tá bom? Porque senão não estava no bar, como eu te falei. Sim. Eu nem bebo direito. Mas eu sou bom com pessoas, eu sou bom em fazer processos, eu tenho uma visão
de longo prazo muito boa. Então, isso conecta, sem sombra de dúvida, meus funcionários. Caramba, sensacional isso, né? Não fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você é bom. Isso é um diferencial. Óbvio que se você for bom naquilo que você ama, melhor ainda, né? Se você conseguir juntar os dois, melhor ainda. Mas isso é um fato, né? Que às vezes você está fazendo aquilo que você ama. Eu vi isso em algum lugar recentemente. Às vezes você está fazendo aquilo que você ama, você não é bom, você não tem o resultado, você deixa de amar aquilo que você ama por conta dos resultados. Então é melhor você usar aquilo que você ama como hobby, você não vai depender sua vida daquilo, e você vai ganhar dinheiro com aquilo que você é bom de fato. Porque você não mata seu amor, né, velho? Eu tava dando aula de snowboard agora, tava dando aula de tênis, tava abrindo mais empresas digitais, que eu acho que é uma coisa que eu gosto mais de escalar as coisas. Mas eu comecei com bar, já tenho um know-how muito grande de bar. É muito mais fácil para mim do que para uma pessoa que não tem bar abrir um bar. Né? Já tenho muitos contatos, já tenho um network muito grande, já sei lidar com funcionários, enfim. Então, me dei bem nessa área que eu escolhi. E como é para você, Gustavo, tocar 8 negócios ao mesmo tempo? Tem gente que tem um só e tá ficando careca, descabelado, com úlcera no estômago por conta de estresse. Você tem 8 e vive tranquilo. Me explica aí que mágica é essa, irmão. Cara, quando a gente abre uma empresa, como eu te falei, a gente fica no operacional. Né? Então o Preto dependia de mim. Eu tirava chopp se o garçom não fosse. Se o cozinheiro não fosse, eu fazia a fritura da batata frita. Né? Então a gente tem que formar líderes. Né? Então quando a gente vai formando pessoas boas, sócios maravilhosos que eu tenho, vai te dando oportunidade de fazer o que você é bom, né? Então, um autoconhecimento meu também muito bom, do que eu sou bom. Alinhamento estratégico com sócio é uma coisa assim primordial, pode até falar mais sobre isso, mas às vezes um sócio quer para um lado, outro quer para o outro, vocês precisam conversar e alinhar e seguir aquele caminho. Então, a gente vai fazer o planejamento estratégico do Mana agora esse ano. Daqui a 3 anos a gente pode bater esse mesmo papo. Tudo que a gente planejou provavelmente vai ser executado. A gente vai fazer outro planejamento e vai executar de novo. E é assim que vai. A gente planeja e executa. A gente planeja e executa. Então, a gente tem um alinhamento estratégico muito bom. Você pensar estrategicamente, eu já... Não vou dizer que eu errei porque deu certo, mas eu já abri empresas por oportunidades. Hoje eu não abro nada por oportunidade. Você fala, Gustavo, tem um ponto aqui de graça, maravilhoso. Depende. Sim. Então, assim, estrategicamente é o que a gente acordou, eu e meus sócios. Então, eu penso muito estrategicamente. Eu tenho muita equipe boa, eu tenho muitos líderes bem formados. Então, tudo isso, junto com meus sócios, me fez me colocar no meu local de potência. Consequentemente, me dá mais liberdade para eu fazer o que eu adoro. Sensacional. Mas, como você falou aí, né? Planejamento estratégico, alinhamento com o sócio. Mas, com certeza, nem todos foram maravilhosos, né? Já teve algum sócio que não casou e teve que... velho, vai pro seu lado, eu vou seguir o meu e... Vida que segue? Como pessoas, todos os meus sócios são maravilhosos. Agora, o Grupo Preto está saindo do bom, mas Rick continua no meu coração, meu irmãozão, a gente ainda é sócio do Puxadinho. Sim. Mas estrategicamente, eu queria ir pro A e queria ir pro B. Então, para não zelar o bom, não nada de ruim pro bom, ele segue tocando o bom, que com certeza vai ter vida longa. E não tem também certo ou errado, tá Sim. bom? Por exemplo, o Mana. Eu tenho um sócio que quer abrir vários quiosques. Eu tenho um sócio que quer abrir loja de rua, que é o que a gente faz de melhor, nosso local de potência. Tem sócio que quer pegar produtos nossos, que são exclusivos nossos, e quer vender em autosserviço, em delicatesse. Possa ser que daqui a 10 anos a gente esteja fazendo tudo isso. Mas agora, não é o momento. Que jogo a gente quer jogar? Quais são as regras do jogo? Então a gente escolheu agora abrir loja de rua. Se a gente escolhesse abrir quiosque, por exemplo, todo o dividendo que a gente recebe, que é muito bom, não vai mais para sócio. Ia ser o tempo inteiro para o caixa, para a gente abrir quiosque em shopping, quiosque em hospitais, quiosque em aeroportos. Né? A gente ia ter que parar para pensar na logística do mix de produto diferente, como é que o açaí vai sair mais rápido. Então, escolha estrategicamente onde você quer ir. A gente conseguiu alinhar, a gente vai abrir loja de rua. Assim que a gente decidiu abrir loja de rua, um shopping ligou para a gente para abrir um quiosque. A gente não quer nem ouvir. Sim. Daqui a 3 anos, quando a gente for refazer... Se tiver É manter o foco sempre naquilo que foi desenhado, né? Se tiver no planejamento estratégico abrir quiosque, a gente vai, né? Então, se a gente abrir esses quiosques, a gente vai jogar outro jogo, a gente vai fazer o jogo do equity, né? Quem sabe a gente
abre várias unidades, tem um faturamento grande para vender para uma Boali que está comprando várias empresas. Sim. A gente não quis jogar esse jogo agora. Não quer dizer que a gente não vai jogar no futuro. Né? Então, esse alinhamento estratégico com o sócio é maravilhoso. Né? Então, isso é uma das coisas que faz com que eu fique livre, como você falou. Não fique me descabelando como sempre foi antes. Né? Então, a gente não apaga nenhum fogo. Já está tudo planejado. Óbvio que pode acontecer alguma ocorrência, mas a equipe está treinada para isso. Muito massa. E aí você falando isso aí, que vem na minha cabeça, é uma coisa que eu prezo muito nos meus negócios, que é transparência e comunicação, né? Então, pelo visto, você tem muito isso com suas sociedades em si, né? Muito, cara. Muito. Meus sócios são incríveis. Cara, minha esposa tá grávida. Thiago, meu principal sócio, vai ser o padrinho de minha filha. É um cara que te mistura a pessoa física com a pessoa jurídica o tempo inteiro. A gente viaja junto o tempo inteiro. Os hobbies são iguais. Então, dei muita sorte. Assim é com o café, assim é com Maria, minha sócia da Mana. Sim. Então, realmente... É porque o ser humano... Seus sócios são mais seus sócios ou mais seus amigos? Cara, 50-50, viu? Porque... O que acontece? As pessoas, elas provavelmente vão voltar para sua essência. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você não seja um cara que dá bom dia. Aí eu falo, Igão, velho, dê bom dia, cara. Quando você entrar num lugar, dê bom dia. Aí você vai lembrar de mim e vai dar bom dia. Bom dia, bom dia. Daqui a 6 meses, provavelmente você não vai dar mais bom dia. Lógico que você aprende, óbvio. Estou dando um exemplo aqui. Sim, mas sim. Você volta para sua essência, né? Então, meus sócios, eles são minha essência, cara. Né? Você conversa comigo, conversa com o Thiago, você tá sobre o preto, é a mesma conversa. Não tem vaidade, zero orgulho. É tudo no mesmo caminho, tudo para crescer. Vaidade e ego também, né? E ego é como se fosse escovar os dentes. Cara, você vai ganhando dinheiro, você vai ganhando poder, você tem que todo dia aqui, ó, escovar seus dentes, limpar o ego de você, porque senão ele cresce, senão ele suja, né? Então, o ego deve atrapalhar muita gente. Graças a Deus, isso aí não passa nem perto de mim. Mas até dentro da sociedade mesmo, às vezes como você falou, né? Um quer A, outro quer B, e aí como é que você chega num ponto para falar, então vou fazer o C aqui pra gente... às vezes é difícil esse alinhamento, né? Normalmente, quem tem o track record melhor daquele assunto. Sim. Por exemplo, se eu quero botar um prato no preto e Thiago, que é meu sócio, que é um chefe de cozinha, quer botar outro prato, na teoria, o voto dele ganha. Tem mais peso por conta da experiência e responsabilidade dentro do assunto, né? Já eu que falo. Se tiver, ele quer abrir um mano agora em Patamares ou no Eucalipto, a minha voz vai ser maior. Então a gente tem isso muito, muito claro, graças a Deus. A gente respeita completamente o lugar do outro. Óbvio que te dá opinião, mas a palavra final normalmente é quem já está definida, né? Cada sócio tem um café de manutenção. Às vezes eu ligo para ele chateado, porque ele pagou o cara na manutenção, mas ele me explica, tá bom, cafezão. Já que você falou, já que você é melhor do que eu nisso, tá feito. E confiança também, né? Que se você ficar duvidando da palavra do seu sócio o tempo todo, não tem sociedade que dure, né? Eu acho que minha maior qualidade como ser humano, e até por isso, e meu orgulho é que eu realmente fiz grandes pessoas, cara. Né? Todos os meus sócios eu consegui que tenham uma vida saudável, que tenham um casamento, que queiram ter filho. Então eu meio que moldei assim meus sócios, né? E sou muito duro em relação a isso, só que isso é opcional. Sim. Né? Eu falo antes, vai ser duro, vai doer, você quero, agora vamos pra cima. Quer aprender, quer crescer, cole comigo. Vamos pra cima. Né? E eu aprendo muito com eles também, óbvio. Eu tava... Recentemente eu fiz uma palestra falando exatamente sobre essa questão de sociedade, né? Eu também tenho 8 sócios que estão comigo aí. E o que muda muito no meu jogo é exatamente essa questão de confiança. Eu estava até falando lá que no call center eu tenho 2 sócios que estão comigo desde o início, que é o Max e o Glaucio, e eu passei 6 meses. Eu era o cara da operação, o Glaucio do financeiro, o Max ele era mais estratégico, né, de conexão com os bancos e tudo mais. E eu passei 6 ou 8 meses sem nem olhar a conta da empresa, velho. Porque, velho, se a gente sentou, tem um cara que é responsável pelo financeiro, eu confio nesse cara de olho fechado, senão não estaria nem teria ele como sócio. E quando a gente senta para poder olhar, 6 meses depois, 8 meses depois, quando a operação começou tá tudo certo. Não preciso nem me esquentar, irmão. Cara, segue a vida. A parte financeira, que é uma parte chave para uma sociedade, meu sócio Thiago Hanna, eu que invisto o dinheiro dele, pessoa física. Se eu pegar hoje 50 mil de uma conta de um bar, ele nunca
vai perceber. Ele nunca teve um acesso, ele nunca quis. É confiança plena, cara. Viu? E isso aí, eu tenho muito orgulho dessa parceria que eu tenho com ele. E é o que deu certo também, né? Não vou dizer que foi sorte, foi um pouco de sorte, óbvio, mas a gente se encontrou, a gente alinhou a expectativa o tempo inteiro, a gente conversou o tempo inteiro, a gente cresceu junto o tempo inteiro, um entendeu o outro, zero vaidade, um querendo crescer, o outro o tempo inteiro. Os dois se puxando para poder crescer, né, velho? Mais um, 3. É melhor que 2. Com certeza, velho, com certeza. Já tem sócio que, vamos supor que você seja bom no financeiro, outro seja bom no marketing, um vai inibir o outro, 1 mais 1 não é nem 2, 1 mais 1 é 1,5. Né? Um acaba inimigo do outro e é uma pena, cara, porque no fundo não tem certo ou errado. Cada um tem um jeito, cada um quer seguir um caminho. E se não está alinhado, termina, que nem um casamento. E é literalmente um casamento. Né? Eu sou casado com meu sócio, literalmente. Acaba que na maioria das vezes você passa mais tempo com o seu sócio do que com sua esposa, né, de fato. Perfeito. Graças a Deus agora mais não, mas foi durante muito tempo. Mas durante a principal fase, que é de crescimento e de expansão, você está com o seu sócio o tempo todo. Eu viajo mais com meu sócio que com minha esposa. É absurdo. E você falou muito sobre essa questão de saída operacional, as pessoas têm uma equipe muito forte. Como foi que você percebeu que era mais vantajoso construir novos líderes do que delegar apenas atividades? Formar líderes em vez de delegar funções? Eu... Provavelmente, como vários empreendedores, quando está começando, é muito centralizador. Sim. Acha que só você sabe fazer aquilo, só você é educado na mesa. E eu, graças a Deus, consegui formar bons líderes com isso. Me perdi, perdão, galera. Jogue duro. Qual foi a pergunta que você fez? Como foi que você conseguiu ajustar essa questão de você delegar e formar novos líderes, em vez de só delegar? Não, você faz tal coisa, você formou pessoas para não precisar mais perguntar para você. Tá lá para poder fazer acontecer, né, nos seus negócios. Qual foi essa virada de chave que você acha que teve? Ou já foi nato seu? Eu sempre fui muito centralizador no começo, hoje não sou mais. Hoje eu sou até, mais do que descentralizador, sou até despojado. Mas eu sempre pensei, Igor, muito mais no processo antigamente do que no produto. Sim. Vou dar um exemplo que não é real, mas, por exemplo, se o camarão tivesse me dando dificuldade no preto, tira o camarão. Eu quero que a comida saia rápida. Né? Então, eu fiz uns processos no começo que qualquer pessoa com coração bom tomava conta do bar. Sim. Entendeu? Então, com isso, igual um casamento, quando você conheceu sua esposa, ela tinha umas características que você tinha as outras. Ela mudou completamente. E você também mudou completamente. Só que você aceitou as mudanças dela e ela a sua, e virou amor. Né? Então, meus 2 gerentes, por exemplo, do Preto, que começaram comigo, eram completamente diferentes. Eu não confiava tanto neles. Não confiança de roubo, mas confiança de servir bem. De fazer o trabalho certo, né? Com o tempo, eles foram me mostrando que eles são até mais capazes do que eu. Né? São mais educados que eu, têm mais feeling, têm mais paciência do que eu. Mas eu pensei muito em sempre facilitar a vida de todo mundo. Então, eu sempre penso no processo. O processo vem primeiro e depois vem aperfeiçoamento do... Sempre foi assim. Sempre foi assim. Hoje em dia, no Mana, eu quis ter produtos exclusivos. Eu fiz o puxadinho, que eu posso pegar uma geleia que venha do Rio Grande do Sul, que eu posso pagar por um Prime Rib do Equador. Então, pensei... Depende do modelo de negócios. Hoje em dia, eu tenho alguns modelos que eu penso muito no produto. Mas antes, não. Eu pensava muito no processo. Então, eu sempre pensei que a atmosfera do bar valeria. Né? Eu posso pegar essa água aqui e te dar. Eu posso pegar essa água aqui, botar no ombro, botar no outro e te dar. É a mesma água, você tem uma experiência diferente. Então, sempre prezei por isso. Né? O cliente sempre ter mais valor nas coisas. E eles me mostraram que eles eram capazes disso. Então, e também eu consegui ver quem é analítico, quem não é. Eu tenho gerente hoje que não sabe fazer uma escala. Tem 15 anos comigo. Eu não estou nem aí. Não consegue fazer? Não consegue, mas eu nunca quis que ele fizesse. Ele é tão maravilhoso atendendo que tá ótimo. Ele me liga assim, Gustavo, não faturou tanto, mas tá do jeito que você quer. Eu fico muito mais feliz. Tá daquele jeito, todo mundo sentado, fui em todas as mesas, conversei com todo mundo. No preço a gente pode customizar muita coisa, então você faz como que você quiser. Você faz o beberol que você quiser. No Mana também a gente pode botar o que você quiser. Então, a gente customiza muito as coisas. É a cultura que fez a fama do local, né? Então a gente consegue customizar e eles entendem isso. Né? De tanto estar comigo, né? De tanto me ver fazendo as coisas. Não foi nem tão intencional no começo essa cultura, mas aconteceu.
né? De ser educado, de customizar, Na verdade, de pensar no cliente. 5 anos você na operação, acaba que lá tá exatamente seu espírito lá dentro, né, irmão? Perfeito. Você pode... Esse estúdio aqui é seu. Você pode sair e ir para morar nos Estados Unidos. Vai ser sua cara aqui durante um tempo, com certeza absoluta. Não tem conversa. O estabelecimento de gastronomia, ele é a cara do dono. Pelo menos no começo, nos seus 10 primeiros anos. Isso é sem sombra de dúvidas. Porque é aquela energia que você colocou ali no processo, né? E me diz uma coisa, Gustavão. Você já teve... Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida de forma empresarial? Teve alguma coisa assim pra você e foi assim, caralho... Vou dar um exemplo meu, né? Por favor. A decisão mais difícil que eu já tomei na vida foi em 2015, quando eu tive que fechar minha primeira construtora. Tava teoricamente vindo bem. Hoje, olhando para trás, eu sei que não estava tão bem assim, até por isso que teve que fechar. Mas a sensação naquele momento era, caramba, eu tô jogando para cima 5 anos da minha vida, porque tá na minha cabeça da época, a política do país estava uma droga. Mas, na verdade, hoje, olhando para trás, eu sei que foi minha gestão que não foi das melhores. Mas foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, foi encerrar essa operação. Você já teve alguma coisa assim que foi muito pesado para você? Eu já tive alguns erros, tá bom? Mas decisão, cara, a saída do Bão agora foi uma decisão difícil, né? Trocar de cervejaria, o Preto sempre foi a cara da Heineken, que virou Brahma durante 4 anos, voltou para a Heineken agora. Foi uma decisão difícil, né? Mas eu adoro decisão difícil, cara. Eu posso falar que eu deixei de curtir 5 anos de minha vida. Né? Minha família toda viajando, não ia. Eu não fui para casamento de prima, não fui para aniversário de irmão, não curti um Réveillon durante 5 anos. Então essas decisões são todas difíceis, né? Então, só que eu tomo ela com muita naturalidade sempre, né? Eu sempre sei que vai vir coisa melhor. Eu sempre, além de plantar, eu cultivo muita coisa boa sempre. Então acaba que mesmo sendo difícil, eu consigo uma coisa que eu perco o sono, né? E você já pensou em desistir alguma vez, Gustavo? Cara, não. Minha vida é muito entrelaçada a pessoa física e pessoa jurídica, então não tem nem o que desistir, né? Pô, um investidor comprar todas as minhas empresas, no outro dia eu compro outras empresas. Elon Musk não comprou o Twitter, eu viro seu sócio, vamos fazer eu não vou parar nunca. Dificilmente vai parar. Tá realmente sempre em movimento, né? Aquele ditado, pedra que rola não cria limo, né? Eu desenvolvi a hernia de disco. E tinha tempo que não atacou agora. Eu fiquei 5 dias sem me exercitar e sem ir nas empresas. Caramba. Que inferno, brother. Que inferno. Aí, cada vez mais eu vou fazer mais fisioterapia para isso não acontecer mais. E como é essa rotina sua? Você vai todo dia para as empresas? Você tem um cronograma? Segunda-feira eu estou em tal lugar, terça-feira eu estou em outro. Como é? Te encontro quando lá? Você tá que dia lá no Preto pra gente tomar uma, cara, de leve, já que você não bebe muito? Com relação aos bares, sempre teve rotina, né? Hoje, zero. Já foi tempo de eu ficar uma semana, mas só ficar outra na operação. Sim. Já foi tempo de segunda e quarta fazer pedidos, ir no atacadão, e terça e quinta eu ir no banco e fazer reunião com funcionários. Hoje não. Hoje eu faço extremamente reuniões com sócios, né? E reuniões estratégicas. Na operação não estou de mais nada. Né? Quando se abre uma empresa, vamos supor que o empresário está sempre correndo. Sim. Aí eu vou abrir o Mana. Você vai dar aquele sprint. Aí eu fico lá durante um mês inteiro no Mana, conversando, enfim... a cultura na galera. Porrada. Óbvio, né? E aí eu tô nessas decisões, vai demitir funcionário, normalmente eu faço. Funcionário novo, normalmente eu entrevisto. Mas não é rotina, né? Sim. Você tem que entrevistar, beleza? Pode ser que eu fique um mês sem entrevistar ninguém, que a gente não precisa de mão de obra. Né? Então, eu não tenho mais uma rotina específica. Tem a rotina com os sócios, né? Que a gente tem reunião segunda-feira de um estabelecimento, terça de outro, quarta de outro. Essa rotina tem. Né? E minha rotina, eu aprovo o pagamento sempre. Todos os contratos eu que negocio, então... Você que cuida do financeiro das empresas? Eu que tomo as decisões financeiras, mas as empresas têm um financeiro só para pagamento e tomo todas as decisões. Para onde vai o dinheiro. Muito bom, muito bom. Estrutura bem robusta hoje em dia, né? Para tomar decisão e para poder fazer a parada acontecer. Hoje eu não gasto energia com nada, graças a Deus. Que energia show. É só para ampliar o negócio. E vamos falar de marca? Vamos. Estava falando sobre isso aqui antes de iniciar, sobre brand, posicionamento. Você até me falou uma parada que eu achei engraçado. Não é engraçado, eu fiquei surpreso. Dado que eu conheço, obviamente, de fora seus negócios, e eu vejo uma marca muito forte. O Preto tem uma marca muito forte, o Mana, principalmente no Instagram, é uma marca muito forte. E você me trouxe uma visão sua pessoal, obviamente,
diferente. Mas como é que você enxerga essa questão do brand, da marca e o que é que mudou na sua vida desses últimos anos para cá? Perfeito. Você me perguntou se eu tive alguma decisão que foi muito difícil. Eu fiquei aqui sem saber o que responder muito, mas sem sombra de dúvidas, um erro muito grande que eu tive foi não dar valor ao marketing. Sim. Tá bom? Até antes da pandemia, era até uma frustração para mim ter Instagram, por exemplo, do Preto. Porque eu botava uma foto e a gente não reservava a mesa. Aí ficava muito hater. Você não reserva, você tira onda. Eu falei, esquece marketing. Sim, sim, Né? sim. Então, é um arrependimento que eu tenho. Com certeza, hoje o marketing ele representa, no mínimo, 50% de qualquer estabelecimento. A não ser que seja dono do posto de gasolina. Depois de vendas, é o setor mais importante, tá bom? Das minhas empresas também. E hoje, mesmo não estando no meu DNA, eu vou ser muito bom em marketing e eu estou tocando marketing de boa parte das minhas empresas. Eu estudo muito, eu faço cursos e o brand é como se fosse a cultura da empresa. Você pode não ser intencional, mas tem pessoas que falam, que fofocam nisso sua empresa. E se você conseguir que as pessoas falem de sua empresa, ser direcionado para o que você quer, você vai ter um diferencial estratégico muito bom e uma vantagem competitiva enorme. Então, a marca, tudo, o marketing no geral, tudo que envolve o marketing tem que ser dominado pelo empresário, sem sombra de dúvidas. Eu falei que fiquei surpreso exatamente por conta daquele ponto que eu comentei, né? Vai todo mundo que eu falo tem alguma história com o Preto, nem que seja porque ia pra rua, ficar olhando o movimento, ia de jogo, que tinha gente demais na rua e queria estar lá no meio da muvuca ali. E isso é o que você acabou de falar, né? É as pessoas falarem da sua marca de forma espontânea e direcionada para aquilo que você quer. Perfeito. Todo mundo queria saber e estar no Preto no dia de quinta-feira de noite, porque tinha movimento na quinta-feira lá. Então, talvez de forma orgânica, tu fez um puta marketing, velho. Aí você olha pra mim e fala assim, não, velho, não gosto de marketing. Fala, porra, não tem alguma coisa, não tá casando com essa história aí, velho. Eu não gosto. Eu tenho uma dificuldade. Assim como pessoas vai ter dificuldade com o financeiro, eu tenho um pouco com marketing, mas já estou me finalizando cada vez mais, graças a Deus. E é como eu citei. Se você não for intencional no marketing, se você não pensar em como pessoal, essa preocupação desses detalhes, você vai estar atrás, né? E eu percebo, Igor, que esse é o principal dificuldade que a velha guarda não conseguiu fazer, né? Por exemplo, não tem um CRM hoje que pouquíssimas pessoas têm. Eu chutaria dizer que nem 5% dos bares têm. Está muito atrasado. Né? Não tem como competir comigo. Estou brincando. Sabe? Eu já estou na frente. Hoje você tem CRM dentro dos bares? Engatinhando, mas tem. A gente tem um sistema que a gente pega o CPF de todo mundo, então o aniversário de todo mundo, para mandar aquela mensagem no início do mês, né? Se você foi para um estabelecimento nosso que tem banda e vai tocar tal artista que você já foi, a gente já manda para você, automaticamente você faz várias reservas, né? Então, sim, a gente já tem um CRMzinho que só vai melhorar. Mas realmente é começar a conhecer mais o seu público e ter uma ação específica direto naquela pessoa e não uma ação em massa, né? Que nada mais é do que a gente fazia quando a gente fala que a gente customiza tudo de coração. Sim. A gente eu não falo que a gente é um CRM de coração, porque não tem essa palavra, mas a gente sempre fez o que o cliente quer, né? Na medida do possível, sim, óbvio, né? O cliente é o dono do negócio, o cliente é o centro das atenções, sim. Tá bom? Pelo menos é a maneira que eu enxergo. Então, o CRM ajuda muito a isso, a customizar, né? E, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para fazer marketing, e assim vai girando a empresa. Entender o cliente, né? Que hoje, com certeza, você não consegue mais ter a proximidade que tu tinha nos primeiros 5 anos. Você devia saber quem era o cara que vinha toda sexta-feira, né? Cara, eu não ligava, entre aspas, muito para marketing, para esse tipo de coisa, porque na minha cabeça era assim, ó. Minha cabeça é inexperiente. Cara, ninguém vence o trabalhador mesmo. Ninguém trabalha mais que eu, véio. Então eu vou em todas as mesas, eu vou chamar todo mundo pelo nome, eu vou dar o que o cara quer. Se o cara reclamar de qualquer coisa, eu vou trocar. Eu vou fazer tudo pelo cliente. Aí tá chovendo aqui, o cara tá no preto, que é aberto, esse cara merece ser tratado como se fosse o rei. Então eu sempre fiz isso, né? Hoje em dia tem ferramentas que me auxiliam a isso. Potencializar. E fazer isso em larga escala. Né? Então, o marketing é esse embrolho de tudo isso, que vai de CRM, de brand, de rede social, de link patrocinado, que realmente muda o jogo, cara.
Então, quem não conseguir enxergar isso, por mais óbvio que esteja na cara de todo mundo, tá um passo muito atrás. Você acha que brand é maior do que o produto? Na maioria dos modelos de negócio, sim. Tem modelos de negócio que não. Né? A gente, por exemplo, a gente vai abrir agora um espetinho que a gente pegou ali do Chame Chame. Sim. Lá a gente não vai focar muito em brand. Mas são pequenas coisas, é raros. Né? Por exemplo, o Preto nunca foi focado em brand. A gente foca energia gigante no brand. Então, o modelo de negócio tem alguns raros. Porra, o posto de gasolina, o produto é melhor do que o brand. Sim. Tem o que falar. Ou não, né, também, né? Que se botar uma gasolina... Eu tô com um probleminha aí que não vou citar nomes, mas tem determinado posto que eu não abasteço mais. Eu também tive. Gastei uma fortuna no meu carro porque botei uma gasolina e eu saí do posto, deu tipo assim, 3 horas depois o carro deu problema, velho. Cara, bizarro. Eu comecei a gostar de carro e comprei um de uma marca muito grande. E o carro, botei uma gasolina adulterada, ele parou. Quando eu fui consertar o carro, R$80 mil. Caramba. E consertei por R$80 mil. Quando eu saí da garagem, o carro parou. Então a gasolina adulterada me fez desgostar de carro, me fez eu ser mais feliz, velho. Caramba. Aí eu comprei só Toyota, falando bem do Toyota, comprei 2 Corolla e agora eu mudei pro Lexus, que é da Toyota. Que é Toyota. Zero problema. Vou fazer seguro, R$4 mil. Vou fazer revisão, R$1.200. Estou felizão. Mas é aquilo que dizem, né? Pode ser com muita ideia, óbvio. O cara que tem Toyota não gosta de carro. A verdade é essa. Porque o cara que gosta de carro gosta de problema. Gosta de estar na oficina, consertando. Eu tenho um amigo meu que ele é dono de loja de carro, né? Diego, um abraço, Diego. E ele fala isso direto. Véi, Corolla é pra quem não gosta de carro, porra. Pelo amor de Deus, o carro nunca dá problema, porra. Aí eu falei pra ele, mas eu amo carro, porque eu tive Peugeot. O meu era mais tempo na mão do mecânico do que na minha mão, na minha época. Pois é, antifrágil, você e eu também. Eu comecei a gostar de carro, comecei a gastar dinheiro com carro. Esse carro, quando eu fui vender, a tabela FIP dele era 210, eu não conseguia vender, vendi por 140, 10 vezes de... Então foi a única vez que eu perdi muito dinheiro, fiquei com raiva de carro. Possa ser que eu venha mudar, que eu mudo muito de opinião também. E carro mais premium, você não pode nem botar qualquer gasolina, né? Você tem que ir na Petrobras e botar pódio. Agora... R$9 o litro. Eu tô morando no Caminho das Árvores, eu só boto naquele posto de escola, cara. Sim, eu só abasteceu lá também. E outra, eu fiquei durante um ano pegando nota fiscal. Porque se der problema aqui, ó, foi aqui que eu abasteci. Aí eu parei, mas eu me moldei, velho. Mas até nisso eu vi o copo meio cheio. Aprendizado, né? Aprendizado. Não tem muito pão de antifrágil e todos os sentidos do nome. Mas como eu tava falando com relação ao brand, por exemplo, no Maná mesmo, lá você tem um brand forte, cara, assim, absurdo, né? Tipo, a galera que corre, que é atleta, que tá na barra, se perguntar, todo mundo sabe onde é que fica, Zô. Cara, quando você fala de marketing, é um mundo, né? Uma dessas partes do marketing é a comunidade. Sim. Que é muito difícil de ter. A maioria fala que tem, não tem. Sim. Se tem uma marca que tem uma comunidade absurda, chama-se Mana. Sabe? A gente teve a sorte também de ter o time set, cresceu na pandemia junto com vários influenciadores, junto com várias pessoas de esporte e realmente todo mundo foi apadrinhado pelo Mana. Então, essa comunidade faz com que a gente abra Mana, que a gente vai começar a abrir agora de rua, em um lugar de esporte. Então, nossa próxima unidade do Mana, aqui de primeira mão para vocês, é na Praça Eucaliptus, que tem vários clubes de corrida. Eu poderia abrir perto da Praça Eucaliptus, do lado, mais barato não, eu quero abrir lá no meio. Comunidade de esporte, é a cara do Mana. Entendeu? Então, a comunidade do Mana é absurda. Com isso, a gente vai começar a fazer corridas, né, do Mana, a gente vai começar... Vocês mesmos vão montar os eventos? Cara, provavelmente vai chamar um parceiro, né, pra essa questão burocrática de alvará. Sim, mas vai ser o evento do Mana mesmo. Vai ser o evento do Mana, a corrida do Mana. Show, velho. E provavelmente vão ver outras coisas também. Muito massa. Qualquer coisinha do Mana, camisa do Mana parece time de futebol, cara. Se eu botar camisa do Mana vende, boné do Mana vende, tudo, não tem conversa, cara. Olha que eu tenho isso de outros bares, que também vende, mas não chega perto do Não é a Mana, mesma cara. coisa, né? É realmente impressionante. E virou até um status postando no Mana. Você sabe que você é um cara saudável. Sim. E outra coisa, Igor, que mudou muito... Um dos meus bares do Zacaria, ele ficou com um público um pouco mais jovem. É uma faixa etária ali de... Deve estar entre 20 e 28 anos. E esse povo bebe muito menos, cara. É impressionante. O álcool tá na ladeira abaixo, pelo menos dessa geração aí. Entendeu? Então, faz com que o Mana também
que é uma coisa saudável, Sim, sim. também cresça. Mudou o perfil de consumo do jovem hoje em dia, né? Eu tava vendo até, você que falou isso aí, me lembrei agora de uma matéria que eu tava lendo sobre a mudança do brand da Coca-Cola. Que a Coca-Cola, por conta dessa questão dessa geração que quer coisa mais saudável, hoje em dia ela vende muito mais a Coca Zero do que a Coca normal. Sem sombra de dúvidas. Eu que não estava olhando os dados de refrigerantes recentemente, tomei um susto com isso. Há um mês atrás eu peguei, caramba, velho, por que tá faltando toda hora, meu gerente, Coca Zero? Fui pegar os números, pô, é 3 vezes mais. E eu bebo pouco refrigerante. Eu fui ver Coca Zero recentemente, caramba, velho, praticamente igual, velho. Não me matem os haters, mas é praticamente igual. Quando eu bebi Coca Zero Não tem muita diferença, 5 anos atrás, era intragável. E aí eu vi que no mercado tem Sprite Zero. E assim vai. Exato. E é aquilo que você falou, né? É olhar o comportamento do cliente. Acho que o empresário tem que ter essa visão, né? De você tem que olhar o comportamento do seu cliente para você saber onde você vai focar, onde você vai direcionar esforço e ter o planejamento estratégico ideal, né? Perfeito. Por exemplo, o Mana, um dos produtos principais é o açaí, que é uma commodity. Né? Mas o nosso açaí é mais saudável. O açaí é orgânico, tem níveis de cacau, tem proteína, não tem xarope. Então, mesmo com commodity, a gente consegue fazer um brand, fazer um produto diferenciado. Muito bom, velho. Muito bom. E hoje, quais marcas te inspiram, velho? Quando você olha assim, você tá aqui no mercado aqui soteropolitano, você tá crescendo, mas quando você olha para fora, né? Você é um cara que viaja pra caramba também. Você pega muitos insights lá fora para poder aplicar dentro do seu negócio. É uma marca que te inspira, que você olha como referência hoje e fala assim, porra, isso aqui eu quero que os meus negócios sejam vistos também assim dessa mesma frequência, ou não? Ou você é meio estoico mesmo, é você e... Não, tem marcas que inspiram, né? A gente falou muito de brand, pô, não tem como não falar da Red Bull. Né, cara? Você tá no Instagram da Red Bull, não tem uma latinha deles. Né? É um brand absurdo. Várias marcas novas aqui do Brasil. E Red Bull que não vende uma latinha de energético, né? Porque a propaganda do cara é só futebol, o cara pulando, andando de skate. Cara, você pode ser o CEO da empresa, você não tem um modelo Red Bull. Só tem um modelo Red Bull os atletas. Né? Pô, tem várias marcas maravilhosas. A marca do Iron Man é incrível. Você sabia que você compra seu casaco de Iron Man antes da prova? Só pode comprar antes da prova, quando você escreve. Mas você só recebe se você terminar. É mesmo? Ó, que massa. Vira realmente um troféu. Marcas do Brasil, de pessoas 30 menos, Café Army, Bold, o pessoal do G4, todas marcas espetaculares, cara, que exalam cultura, exalam brand. Eu admiro todas essas. E você falou isso aí do Ironman, por exemplo. O pessoal que treina, faz triatlon, é muito conectado com o pessoal do Maná, né? Muito. A Bahia é privilegiada, a Bahia de Todos os Santos, né? Então, esporte ar livre ali é um dos maiores lugares do Brasil. Então, nadar no Porto é incrível, correr na Barra é incrível, fazer caiaque é incrível, pedalar por ali é incrível. Então, o Salvador é maravilhoso, nos proporcionou isso e o Mana tá bem ali, naquele coração. O primeiro foi lá o da Barra. O primeiro foi da Barra, do Porto da Barra, que era uma biboquinha, só um açaí com o meu sócio Thiago. Né? Ele foi crescendo. Precisou de sócios para ajudar ele a crescer. A gente assumiu esse desafio maravilhoso e hoje é uma marca que eu amo de coração. Você acha que a localização que fez a grande diferença ali do Mana? Se fosse em outro lugar, será que seria a mesma coisa? Cara, depois do modelo de negócio, a localização é a coisa mais importante, né? Por exemplo, o Preto, todo mundo sabe a Rua do Preto. Quando abriu o Preto, a galera batia o baba ali na frente. Mas eu sempre vi aquela rua incrível, por ter muito estacionamento, sabe? Por as casas... não era um condomínio fechado, mas não atrapalhava tantas casas. Sim. Agora que tem mais bares. Então, sem sombra de dúvidas, foi um diferencial do Mana ser no Porto da Barra, porque para essa comunidade de esporte, tava todo mundo lá. Lá tem vários clubes de corrida, então a gente patrocina vários. Tem várias corridas que terminam no Mana, várias. Sim. A gente faz café da manhã, né? Então a gente tem aula de yoga. Em cima do Mana tem o Tera, que é uma fisioterapia de recuperação de atletas. Então essa comunidade do esporte tem tudo a ver com o Porto da Barra, então fez a diferença. Não vou dizer que é só isso, tá bom? Tanto é que o Horto, que é um ponto mais chique, que tem até uma sofisticação um pouco maior e produtos diferentes, fatura tanto quanto o Porto. São espaços diferentes, o do Horto e o da Barra, né? São espaços...
são espaços diferentes, né? Um tem climatizado, outro não, pela proposta do local. Então a gente consegue se adaptar tranquilamente, né? A gente não tem essa de ser tudo igual, né? Poxa, sei lá, quando tem Smart Fit na Pituba que é um preço, no Cabula é outro, é a mesma Smart Fit, é o mesmo tamanho, mas a gente tem que levar em conta assim, a localização, né? O IPTU mais caro, o público diferente, enfim, a gente tem que levar tudo isso na ponta do lápis. E preço seleciona também, às vezes, né? Organiza, né? Como é que você vai receber seu público, né? Mas se reparar nossos estabelecimentos, todos eles, a gente sempre quis dar o melhor custo-benefício possível. São baratos, pouco entrego. Mas óbvio que tem lugares que o lugar é muito caro. Né? Tem lugares que o lugar é mais barato, a gente consegue... Né? Porque o preto é muito barato. Porque toda aquela área de fora ali, não tem luz, não tem água direto. Toda aquela área ali a gente acabou comprando, então o aluguel a gente paga pra gente mesmo. Então é difícil competir com o preto. Então o preto, todos os funcionários ganham mais do que qualquer empresa. O móvel lá é próprio de vocês? O preto é no shopping, meio no centro comercial, que tem 7 lojas embaixo, né? Só tinha o preto, que era de meu pai, que eu te falei, ficou até de minha irmã, da herança, e a gente foi comprando todas. Então, das 7 de baixo ali, 5 são nossas e 2 a gente aluga. A gente tem que pegar para ninguém botar nada, óbvio. Sim. E lá a Rua do Preto, que eu acho interessante, eu tava conversando recentemente com um amigo meu, sócio, na verdade, que, velho, quem comprou apartamento ali, eu acho que hoje se arrepende um pouquinho, porque a rua virou a rua boêmia, virou tipo a nova boemia que era Rio Vermelho, virou ali, né, velho? Não é que tá subindo um prédio lá agora que eu não acredito, irmão. Aonde? Naquela rua? Cara, tem um Bão, tem aquela Praça do Bão. Sim. Tem uma obra em cima. Que obra é essa, cara? O cara vai botar um estabelecimento aqui, tá muito distante, só se for uma clínica. É um prédio, cara. Caramba, corajoso vai ser quem comprar apartamento ali, velho. Sério. Sério. Isso aí é de sócio meu, né? Da operação, porque realmente o cara tem que realmente não se preocupar com barulho, né? E movimento, pô. Você de quarta a domingo ali é... De quarta a domingo não, cara. De segunda a segunda. Segunda agora é? Não, porque o boteco abre segunda. Se não me engano, o bar que abriu o Pinambeira também abre segunda. Mas o preto, cara, há 15 anos é cheio todos os dias, a não ser fila de espera. Nessas quintas que você citou, é que o preto ficava tão cheio que ficava todo mundo na rua. Exato. A gente parou de vender intencionalmente para essa pessoa da rua. Só bebe quem tá dentro. Porque senão tava ficando inviável pra rua. Né? A gente deixou de abrir, a gente abriu mão disso. Eu já fui um desses da rua. Eu chegava lá, nunca tinha lugar, eu falava, velho, me dá minha caneca aí que eu tô aqui mesmo. Tinha dia que a gente faturava mais do que quem tava sentado. Era um outro faturamento, o dobro, era absurdo. Só que a rua começou a ficar muita confusão. Inclusive, eu comecei a ter alguns problemas com moradores e o puxadinho ia ser o preto. Eu não aguentava mais problema. Porque aquela rua ali é a entrada de um condomíniozinho, né? Tanto é que o piso do puxadinho, você vê que é o piso do preto, ia ser um bar. Sim. Ali, no meio da obra, a gente viajou muito e fez aquela maravilha que é o puxadinho, aquela atmosfera, aquilo... Então mudou, pivotou assim no meio do processo. Hoje o puxadinho ele é pensado nos mínimos detalhes, né? O grave do som ele muda, as luzes vão mudando, você pode até não perceber, mas você sente. Tem ritual do aniversário. Sim. Né? É um chefe cozinhando espetacular. Então, todos os detalhes do puxadinho são pensados. Agora teve coisa lá do puxadinho que mudou de conceito, né? Por exemplo, eu lembro que logo na inauguração, se eu não me engano, ficava um DJ lá em cima e parece que parou de ter, né? Esse movimento de ter o DJ, coisa e tal. O DJ tem ainda, mas o DJ era todos os dias, agora tá de quinta a sábado. Eu não lembro quem foi que me falou que tinha algo no sentido de, tipo assim, determinado horário vai deixar de ser restaurante para virar boate. Ou nunca teve essa ideia lá no puxadinho? Nunca ia ser uma boate. O som aumenta, a luz diminui, né? Sim. Mas nunca é para você levantar e dançar, como é, por exemplo, o set. O set. Essa proposta. Sim. Não, longe disso. Nunca foi isso. Né? Mas óbvio que a gente mudou um pouquinho. A gente não reservava mesas grandes, a gente reserva hoje. Se você ficasse em pé, a gente podia sentar, você pode ficar em pé. Então, a gente realmente é um restaurante com entrega de bar. Ele se comporta como um bar. O horário é de bar, mas o garçom serve como restaurante, a comida é de um restaurante. Para mim é uma baladinha estilo São Paulo. Perfeito, mas tá na Rua Boêmia. Exato, né? Eu entro lá, acho que estou em São Paulo. A verdade é essa. Por isso que eu falei até para você. Velho, muito diferente o conceito do restaurante e bacana demais, assim, né? E aí, fazer uma pergunta provocativa. Por favor. Todos os seus negócios, hoje, óbvio que eu sei que você tem uma paixão específica pelo preto. Tirando o preto, qual que você hoje mais
Cara, Ama, velho. Eu falei muito do preto porque tá no podcast, fica mais fácil eu que abri, fui na operação de tudo, falar mais do preto. Eu não fiquei na operação do Mana, Sim. eu não fiquei tanto na operação do Puxadinho. Cara, eu não tenho preferência, assim. Eu consumo mais no Mana, pelo meu estilo de vida, tá bom? Toda a minha equipe do preto praticamente começou comigo, né? Então, eu dedico para ele um pouco mais de atenção para essas pessoas que me têm como um mentor, mas não tenho preferência. Gardini, Ave Maria. Eu sou fã do Mariano Gardini. Eu acho que o Gardini é o melhor barbearia do Brasil, disparado. Eu acho o melhor modelo. Eu acho que de todos os meus estabelecimentos, que entrega mais valor é Gardini. Gardini é espetáculo, cara. Todos os barbeiros fazem curso de São Paulo, você recebe um café de grão espetacular, é meu sócio te atendendo, tem estacionamento, né? Um business incrível pro cliente. Eu achei que você deu uma sabonetadazinha, mas vou deixar passar. Eu não quero criar confusão para seus sócios, não, para daqui a pouco eu tô na reunião de sexta-feira. Zero ego. Porra, velho. Eles vão dar risada. Mas para onde é que você tá olhando de futuro hoje em dia? Você falou do planejamento estratégico. Cada negócio tem uma visão de futuro diferente ou tem algo que você vai estar mais dedicado daqui para frente, Gustavo? Eu te falei que eu tive o erro, se podemos dizer como erro, de não ter dado atenção ao marketing antes. Sim. Né? E não chega a ser um erro, porque minha vida é maravilhosa, deu tudo certo, mas eu nunca quis expandir muito marcas, né? Eu sempre abria outra. Tipo, vou abrir outro preto, tem que ser igualzinho de calçada. Sim. Né? Vai abrir outro Mana, tem que ser em local de esporte. Então, a gente já vai abrir mais Mana, tá bom? É uma marca que a gente vai expandir. E a gente vai expandir também outro estabelecimento que eu não posso falar porque não está fechado. Sim. Desses nossos. Tá bom? A gente vai abrir outro que a gente está praticamente fechado o ponto, mas o Mana a gente vai com certeza abrir mais decorrer dos anos aí. Show. E quando tiver fechado, traga aqui em primeira mão para o pessoal saber qual vai ser esse próximo empreendimento que vai escalar e bombar aí, né? Com certeza absoluta. Então, hoje você acredita que ser pequeno não é opção, né? Tem que escalar realmente os negócios e expandir. Cara, você pode viver feliz com um estabelecimento só, né? Mas não é do meu DNA isso, tá bom? Quando você é pequeno, você vai ter dores de bares pequenos. Quando você está expandindo, você vai ter dores de bares expandindo. Quando você está grande... Agora, quando você está pequeno, você normalmente está na operação. E não tem nenhuma dor mais difícil que essa, cara. Essa que você não dorme, essa que você perde a saúde. Então, quando você sai, você percebe, pô, eu posso abrir mais. Por que não? A não ser que você não queira. Meu estilo de vida é só esse. Estou feliz aqui, mas não é muito de empreendedor, porque é uma empresa literalmente que não está crescendo, ela está morrendo. Porra, sensacional. Isso é fato. O preto, mais uma vez falando do preto, o preto muda o cardápio de 6 em 6 meses, o preto bota uma fachada nova de 6 em 6 meses, o preto bota a televisão de 6 em 6 meses, o preto amplia. Ele não para de crescer. Nenhum estabelecimento meu para de crescer. Todos, a Gardini, o tempo todo a gente botou agora a assinatura, o Mana, a gente não para, todas as empresas nossas não param de crescer. Não param em tudo. Tá bom? Óbvio. Inovar sempre para poder estar sempre em constância. Né? Sempre. Você falou isso aí, eu leio. Para todo mundo. Ela é como uma empresa como se fosse um filho, né, cara? Você tem que ensinar o filho a andar, o filho a comer nesse começo, depois ele cria asas, né, para o mundo e você consegue abrir outras coisas. Óbvio que neste ramo é praticamente impossível. Já estou falando aqui, é impossível você sair da operação 100%. Sim. Quando eu falo de sair da operação, não é estar lá na operação, mas vai sempre depender de você. Esse ramo se eu não me engano, tem um dado da Sebrae que diz que 80% dos estabelecimentos da gastronomia na Bahia, depois de 3 anos, fecham a porta. Então, nada é mais difícil do que abrir um bar. Né? Nada é um ambiente tão... É que nem você estar na Antártida sem casaco. É hostil, Sim. É duro, cara, em todos os sentidos do governo, de colaborador, de cliente, de funcionário, de tudo, cara. Mas, se dá certo, também é muito prazeroso, né? Uma coisa de bar que não me deixa tão apetecível assim é porque ele não é escalável, né? Por exemplo, se eu quero abrir outro preto, é mais tantos milhões investido, é mais tantos risco trabalhista investido, dobra a equipe, dobra o trabalho de tudo praticamente. Você tem que aumentar o fixo para poder conseguir... Uma margem que não é muito boa. Por isso essa mortalidade é absurda, né? Sim. Vi outro dado agora, que aqui na Bahia 56% no mês passado, batendo no vermelho os estabelecimentos. Imagina você trabalhar que nem você sabe, que nem nossos espectadores que tem bar sabem, e perder dinheiro, que loucura.
Não é nem trocar, é perder dinheiro. Perder dinheiro, né, velho? É muito difícil, mas tem conhecimento à vontade aí, tem podcasts à vontade, gratuito, tem YouTube à vontade. Hoje eu acredito que sim é mais fácil para quem quer. Para quem quer buscar informação, né? Quem quer buscar informação, ele consegue aprender mais, sem sombra de dúvidas, e não ser essa manada que acaba morrendo. Sim. Você falou sobre essa questão, né, de ou a empresa está crescendo ou ela está diminuindo. Eu lembrei do livro, não sei se você já leu, Picos e Vales. Não. É um livro sensacional, que ele fala exatamente sobre essa questão, né? Tipo, nossa vida é sempre picos e vales. Você tá sempre ou tá muito bem ou tá muito ruim. E o que é que vai determinar essa diferença de um pico para um vale? É sempre sua visão. Porra, se você tá, para você sair de um pico hoje, para você ir para um lugar mais alto, você tá em um vale do seu próximo pico, sempre. Então, você tá sempre se movimentando nesse processo. E o livro fala, velho, não existe platô de estabilidade. Perfeito. Se você tá em uma planície, porra, desconfie, porque algum problema você tá vivendo. Porque ou você está crescendo, ou você está criando novos desafios, fazendo coisas diferentes, indo para cima, ou você está caindo. Não tem muita opção do ponto de vista, né? Do meu ponto de vista como empreendedor. Perfeito. Você lê um livro, adquirir um conhecimento, e um curso, um coach, um mentor, nada mais é do que tirar você do ponto A para o ponto B. Sim. Do ponto B para o ponto C. Né? Ele te mostra o caminho, aí depende de você ir ou não. Né? Você tem um show de... Você tem um trabalho de 0 a 10 na empresa que é totalmente diferente de 10 a 50, que é totalmente diferente de 50 a 100 e nunca acaba, é sempre infinito, né? É que nem a bolsa, ela sobe caindo, né? Sim. Ela tá sempre subindo, mas vai ter esses picos, sim. Então, vai acontecer várias coisas durante sua trajetória e você tem que estar acostumado a isso. Você tem que saber que isso vai acontecer, né? Vai ter frustrações, vai ter momentos que você não vai estar confortável. Mas é isso, cara. A vida é essa. E no geral, cara, nem tudo é assim. Você é solteiro, você tem problema de homem solteiro. Você tem empresa, você tem problema de empresário. Você é médico, você tem problema de médico. E assim vai, cara. Assim, o pessoal gosta muito de ver a grama do vizinho, gosta muito de ver. Cara, eu, graças a Deus, não tenho distração para isso. Eu sou um cara muito focado. A gente conversou aqui de TV, cara. Eu vi 2 séries em minha vida inteira, no máximo. Eu não tenho TV em casa, canal aberto. Enfim, eu sempre fui fã de futebol. Graças a Deus eu vejo muito menos hoje. Eu sou Vitória, se a Vitória estiver ganhando eu vejo. Até perdeu o resto. Até fiquei feliz que perdeu, cara. Eu falei, caramba, eu tinha visto 3 jogos seguidos, ia ver o 4º, perdeu, ufa. Voltou ao estado normal. Ia ser com todos os times, viu, Sardinhas? Não, Vitória, ele gosta de tirar um pouquinho de minha paciência, mas tudo bem. Também torço. Barradão várias vezes, jogava futebol a vida inteira, mas, cara... Não dá pra viver disso, né? Posso... Cara, o futebol é perfeito, velho. O futebol tem um jogo domingo. Aí segunda só fala do jogo de domingo. Aí terça fala do jogo que é quarta é o jogo, pô. É o jogo. Quinta fala do jogo de quarta, pô. Domingo é o jogo, pô. Assim, porra, que loucura, cara, tá ligado? Não vive mais nada, é só ficar nesse ciclo infinito, né? Pro nosso estabelecimento, tá incrível. Nunca o Vitória foi tão sinérgico com a torcida, nunca. E nunca o Bahia teve tão bem, né? Então... Todos os jogos estão bombando demais, então isso com certeza está aumentando o faturamento de vários estabelecimentos que focam nisso, tá bom? Tá massa cada dia de um jogo. Vários campeonatos ao mesmo tempo agora. Então aproveitem isso, empresários que são desse ramo. A gente aproveita muito bem. O Preto é um caldeirão de Bahia e de Vitória. Sim. Tá bom? Domingo passado teve os 2 jogos no mesmo horário, foi massa, cara. Um pirraçando o outro, óbvio que no clima... agradável. Então, é uma coisa boa na nossa cidade, cara. O futebol moveu um pouquinho nosso ramo, legal. Aproveita o futebol. Sempre, o cara sempre vendo o lado positivo de todas as situações. Eu até pensei em pegar jogadores antigos do Bahia e do Vitória para assistirem lá, para fazer um brand aí. Eu falei que não gosto, mas é essa. Para virar meio que o estádio ali. Mas aproveitem o futebol, que tá muito legal. O torcedor do Vitória, antigamente, na minha visão, só iria quando o Vitória tava bem. O Bahia pode estar perdendo, a torcida ia. Agora, meu irmão, a torcida do Vitória tá incrível, a sinergia tá incrível, enfim. Isso é sensacional. E sobre princípios e valores, se você tivesse que deixar seu principal valor assim, de legado para seus funcionários, pessoas que têm 10, 15 anos contigo, qual é esse principal valor assim, que você propaga, Gustavão?
Eu não vou falar nem valor pessoa física, tá bom? Do estabelecimento, cara, que é literalmente entregar mais do que o cliente quer. Não sei nem se isso é um valor, mas isso é um mantra que a gente tem. É o over delivery, né? Velho, esse é um mantra que a gente tem que funcionou em todos os estabelecimentos, é nosso DNA, é nossa cara, tá enraizado, tá tatuado no pessoal. E, poxa, tirando um dia que tá muito seu estabelecimento, não tem como você não ir no Preto e não falar que o atendimento é diferenciado, cara. Não tem, quem aqui não conhece Nino, Xande, Alain, Du, Brian? A galera é incrível. As pessoas são o principal diferencial, principal vantagem competitiva minha são meus colaboradores, meus sócios, e eles sempre entregam mais do que espera. Até para mim, como patrão, como dono, eles sempre me entregam mais do que eu espero. Então, isso acaba passando para a clientela e provavelmente eles usam isso para a vida deles também. Né? Eles realmente têm, não é só plantar, como eu falei, eles realmente regam isso muito. E para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, o que é que Gustavo falaria para o Gustavo de 18 anos? Quando o Gustavão tinha 18 anos, se você tivesse encontrar ele aqui agora, qual mensagem, qual frase tu deixaria para ele, velho? Muito obrigado, Gustavão. Tudo que você fez até agora foi incrível. Ainda bem que você fez tudo isso que você fez, viu? Faça tudo igual, tá tudo maravilhoso, meu parceiro, viu? Que eu tô aqui com 39, colhendo tudo que você plantou, meu irmão. Muito obrigado. Sensacional. Mas, brincadeiras à parte, eu falaria isso, mas só pediria para ele, olhe, o marketing é importante, viu? Dá uma focadinha quando você abrir suas empresas no marketing, que é um atalho, não vou dizer que é um atalho, mas é um caminho legal também para atingir os seus objetivos. Muito show de bola. Gustavo, queria agradecer, né? Nosso papo chegando ao fim aqui, agradecer por ter compartilhado sua história, um pouquinho dos seus bastidores, um pouquinho de como você pensa. Eu acho que o mais importante é a gente entender como grandes empreendedores pensam e colocam em prática, né? Você falou aqui sobre liderança, construção de time, treinamento das pessoas, de novos líderes, planejamento estratégico, comunicação e confiança com sócios. Então, tipo assim, aula, irmão, sério. Que massa aí. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer mais, muito obrigado. Você detonou aí e vamos junto, cara. Viu? E para quem quer te seguir no Instagram, qual é o seu arroba? Se você quiser falar das outras 52 empresas e conseguir lembrar do arroba de todas, porque eu sempre esqueço e tomo bronca aqui do pessoal. Lembrar eu lembro, mas se entrar no meu, que é Gustavo Nilo, com 2 Os, Gustavo Nilo O, tem, na minha bio lá tem todos os Instagram das empresas. Show. Arroba Preto Bar, arroba Gardini Oficial, arroba Vem Pro Mana, e assim vai. Show de bola. E Massa. você que está acompanhando a gente até agora, não esquece de dar aquela moral. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que essa história vai fazer diferença, todo esse conhecimento. Compartilha com seus amigos. E é isso. Obrigado por estar com a gente até aqui. E não vou esquecer, obviamente, esse episódio é um oferecimento do Estúdio Somar, né? Então, é onde está gravando aqui e disponibiliza esse espaço para a gente poder estar falando com vocês, estar trazendo um pouquinho. Então, quer conhecer um pouquinho mais, @somar.studio. E, obviamente, segue a gente lá no Instagram, juntospra somar.pdc. Valeu, galera. Um abraço.